Olá, tudo bem? Sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o nono ano hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o esporte de rede ou parede, né? Eu sei que ano passado a gente deu uma pincelada nesse conteúdo e a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele para vocês recapitularem e refrescarem a memória. E dentro desses esportes a gente vai citar um como exemplo e vai ver um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá? Jogos de rede ou muro, né? Os esportes de rede divisória ou muro-parede de rebote são modalidades nas quais se arremessa, lança ou se bate na bola ou peteca em direção à quadra adversária, sobre a rede, ou contra uma parede, de tal forma que o rival não consiga devolvê-la, ou a devolva fora do campo adversário, ou pelo menos tenha dificuldade para devolvê-la. Diversas modalidades no mundo podem ser classificadas nessa categoria e se orientam por desafios táticos semelhantes. Podem ser citados como exemplos de esporte com rede divisória o voleibol, o vôlei de praia e entre outros, né? E como exemplos de esportes com parede de rebote, nós temos a pelota, o raquetebol, o squash e entre outros. Uma característica comum desses esportes é que sempre se joga interceptando, né, que é a defesa, a trajetória da bola, disco ou peteca, ao mesmo tempo em que tenta jogá-la para o lado adversário, que seria o ataque, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o badminton, né? É uma modalidade que ela é conhecida, mas não tão conhecida como, por exemplo, o voleibol. E a gente vai falar um pouquinho sobre o badminton hoje, como que ele foi criado, será que existem as mesmas estratégias que os outros esportes de rede? Então é isso que a gente vai ver um pouquinho nessa aula. Vamos lá. Badminton, né? Começou assim. Os primeiros relatos do que conhecemos hoje como badminton datam em 1850, quando agentes expatriados do Império Britânico, em viagem à Índia, se depararam com o badminton ball, popularmente chamado de poona. Essa versão se difere da atual por ter uma bola de lã no lugar da famosa peteca, que o nome oficial é volante ou pena. A data precisa da criação do esporte é um mistério, mas seu nome tem relação à casa de campo do Duque de Belfort, na Inglaterra. A casa se chamava Badminton. As regras atuais, né? Com o passar dos anos, as regras foram se modelando até chegar ao que conhecemos hoje, jogado de forma individual ou em duplas, com uma rede de 1,55 de altura, dividindo 13 metros e 40 centímetros de comprimento da quadra, com 6,10 de largura. As partidas são disputadas em melhores de 3 sets, né, conhecidas também como parciais. Quem vencer 2 sets primeiro vence o jogo. Os sets são disputados até que um atleta alcance 21 pontos ou abra uma vantagem de 2 pontos. Por exemplo, se chegar a 23-21 ou 24-22. Caso o set siga empatado até 29-29, há uma disputa de um ponto de ouro para definir o vencedor do set com o placar de 30-29. O esporte no Brasil, né? Quanto ao Brasil, a chegada do esporte se deu por São Paulo e foi no Clube dos Ingleses em Santos, em 1938, as primeiras raquetadas foram dadas, né? O problema, porém, é que a modalidade pouco se desenvolveu nos anos seguintes. O esporte permaneceu pouco conhecido no continente. A primeira competição oficial no país foi em 1984, em São Paulo. Foi no mesmo ano em que o badminton registrou seu primeiro campeonato sul-americano, e os brasileiros marcaram presença na disputa. E antes que a gente comece os nossos vídeos, nós temos dois videozinhos sobre o badminton, bem interessante para vocês entenderem melhor da modalidade, e depois a gente já vai para o nosso exercitando de hoje. Vamos lá! Neste vídeo, você vai aprender as regras de simples. O jogo de simples acontece entre dois oponentes que acertam a peteca sobre a rede com suas raquetes até que ela caia no chão.
A quadra de simples inclui as linhas de fundo e exclui as linhas laterais externas. Cada jogador tem 2 áreas de saque. A altura da rede é de 5 pés ou 155 centímetros nas pontas e um pouco mais baixa no centro. O rally começa com o saque e termina quando a peteca cai na quadra do adversário ou fora da quadra de simples. Uma partida consiste em 3 sets de 21 pontos. Quando o jogo empata em 20 pontos cada, a pessoa que fizer 2 pontos de vantagem primeiro ganha o set. Quando o jogo está empatado em 29 pontos cada, a pessoa que marcar 30 primeiro ganha. Depois que o set terminar, os lados são trocados e a pessoa que venceu é o primeiro a sacar. No terceiro set, quando um jogador atinge 11 pontos, as quadras são trocadas novamente. Aproveita o jogo! Então, eu espero que tenha sido bem explicativo, né, esse primeiro vídeo sobre algumas regrinhas do badminton. E esse segundo vídeo ele vai ficar para casa, para vocês entenderem melhor como é que funciona o badminton, para vocês entenderem melhor como ele foi criado, como são suas variações, tudo mais, tá bom? Fica para casa esse vídeo para vocês como lição de casa. E a gente vai fazer também a nossa liçãozinha daqui, né, o nosso exercitando, para a gente não perder o costume. Então vamos lá. Qual das questões abaixo refere ao esporte de rede badminton? A. É um jogo em que duas pessoas ou duplas usam raquetes de maneira para passar uma bolinha de um lado para o outro e de uma rede instalada em uma mesa. B. É um esporte dinâmico praticado entre 2 ou 4 jogadores, ainda que semelhante ao tênis e usa raquetes e está dividido por uma rede. Ela possui suas peculiaridades. Ao invés de uma bola, ele é jogado com uma espécie de peteca, chamado de volante ou birdie. C. É um esporte praticado com raquetes e bola pequena. Uma partida de tênis pode ser de um jogador contra o outro ou por duplas competidoras. O principal objetivo do jogo é fazer com que a bola passe por cima da rede e caia dentro do limite marcado ao lado de adversários, de tal forma que o adversário não a consiga rebater ou jogue para fora dos limites da quadra. Ou D, tem uma das questões anteriores. Então vamos ver se vocês prestaram realmente atenção no que é o badminton, né? Tem algumas palavras-chave aí que vocês podem entender melhor para responder essa questão, né? E se você respondeu a questão B, é a resposta correta, né? É um esporte dinâmico praticado entre 2 ou 4 jogadores. Ainda que seja semelhante ao tênis, que usa raquetes e está dividido por uma rede, ele possui suas peculiaridades. Ao invés de uma bola, ele é jogado por uma espécie de peteca, chamada de volante ou birdie. Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido bem explicativa. Não esqueçam de assistir o vídeo em casa e fazer todos os nossos exercitandos. Também não esqueça de acessar a plataforma Eduque para acesso a todos os nossos conteúdos, as nossas atividades. E até a próxima aula!